MTS Módulo 9. Programação. No módulo 9, o nosso objeto de estudos vão ser as escalas diatônicas maiores, as escalas diatônicas menores, armaduras de clave, acidentes e tonalidades. Escalas diatônicas maiores. É uma sucessão de 8 sons, composta por 5 tons e 2 semitons. O oitavo som é a repetição do primeiro. No teclado do piano, partindo da nota Dó, os semitons diatônicos estão entre a terceira e a quarta tecla branca e a sétima e a oitava, formando a escala de Dó maior. Bom, vamos relembrar o que a gente já aprendeu lá no sexto módulo, o que é tom e semitom. Semitom é a menor distância, o menor intervalo utilizado na música ocidental. E um tom é um conjunto de 2 semitons. Então, a melhor maneira de visualizar é observar aqui o teclado do piano. A maioria das pessoas acham que a distância entre todos os sons musicais é o mesmo, entre o Dó e o Ré e o Mi e o Fá e assim por diante. A distância entre as 7 notas musicais é a mesma, e na verdade não é. Com o teclado do piano fica fácil de visualizar, porque as teclas pretas, elas indicam para mim os acidentes. Se eu estiver indo para frente é sustenido, se eu estiver voltando é bemol. Então, entre o Dó e o Ré, partindo aqui da nota Dó, entre o Dó e o Ré eu tenho uma tecla preta no meio. Ou seja, indica para mim que eu tenho uma outra nota. No caso é Dó, Dó sustenido, Ré, ou Ré, Ré bemol e Dó, formando entre essas duas notas um tom. Entre o Ré e o Mi eu tenho a mesma coisa, Ré, Ré sustenido, Mi, ou Mi, Mi bemol e Ré, formando entre essas duas notas um tom. Entre o Ré e o Fá eu não tenho tecla preta. Então, isso indica para mim que o Mi ele é um semitom natural. Eu não tenho tecla preta. Então a distância entre o Mi e o Fá é de um semitom. Entre o Fá e o Sol eu também tenho tecla preta, sendo Fá, Fá sustenido, Sol, ou Sol, Sol bemol, Fá. Entre o Sol e o Lá a mesma coisa, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá, Lá bemol, Sol. Entre o Lá e o Si também, Lá, Lá sustenido, Si, Si, Si bemol, Lá. E entre o Si e o Dó, eu também não tenho tecla preta, indicando para mim que o Si, a distância entre o Si e o Dó, também é de um semitom. Então, com isso, concluímos que o Si e o Mi são semitons naturais. Escala diatônicas maiores. A escala diatônica maior, ela obedece uma regra. A gente já viu que ela é formada por 5 tons e 2 semitons. Só que eles não são distribuídos de qualquer maneira no pentagrama. Eles seguem um padrão. Então vamos ler aqui. As escalas maiores podem ser construídas sobre qualquer nota, sempre com a mesma estrutura, ou seja, a mesma regra. Os semitons devem estar entre o terceiro e o quarto e entre o sétimo e o oitavo. Ok? Então, a minha regra é, as escalas diatônicas maiores são formadas de 2 tons seguidos de um semitom, depois 3 tons seguidos de outro semitom. Esses semitons estão sempre entre o terceiro e o quarto e o sétimo e o oitavo. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. As notas das escalas também são chamadas de grau, de acordo com a função na escala. Então a primeira nota é o primeiro grau, a segunda nota é o segundo grau, e assim por diante. O primeiro grau, o nome dele é tônica. Ele é o mais importante, porque ele dá nome à escala, ele dá nome ao tom, tá? Então, ele é tônica. O segundo é a supertônica. O terceiro, mediante. O quarto, subdominante.
O quinto e mais importante depois da tônica é o dominante. Ele dá origem às escalas com sustenidos. O quarto grau, ele dá origem às escalas com os bemóis, apesar que nós não usamos essa regra. Mais para frente nós vamos entender, tá? O sexto grau é a superdominante. Ele dá origem às escalas menores. O sétimo grau é o sensível. E o oitavo grau é a repetição da tônica, tá? Ele é a mesma nota, porém uma oitava acima. Escalas maiores com sustenidos. Então, pessoal, a gente já viu que existe uma regra para mim estar formando as escalas maiores. Então, a regra a gente já sabe que eu tenho que ter 2 tons, depois um semitom, depois 3 tons e depois mais um semitom. A escala padrão, a escala modelo, é a escala de Dó maior, tá? Ela não tem nenhum acidente. É a escala que a gente já conhece. Todo mundo conhece as 7 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então a gente já viu lá no teclado do piano, né, na imagem do teclado do piano, que entre o Si, entre o Mi e o Fá, e entre o Si e o Dó, eu tenho semitons, tá? Mas de qualquer forma, vamos ver mais uma vez aqui. Então, entre o Dó e o Ré, eu tenho um tom, porque eu tenho Dó, Dó sustenido, Ré. Entre o Ré e o Mi, eu também tenho um tom, Ré, Ré sustenido, Mi. Entre o Mi e o Fá, eu tenho um semitom, porque o Mi já é um semitom natural. Entre o Fá e o Sol, eu também tenho um tom, Fá, Fá sustenido, Sol. Entre o Sol e o Lá, também um tom, Lá, Sol, Sol, Sol sustenido, Lá. Entre o Lá e o Si, a mesma coisa, Lá, Lá sustenido, Si, então também dá um tom. E entre o Si e o Dó, eu vou ter um semitom, Si, Dó. Não tem Si sustenido, assim como não tem Fá sustenido. Lembra? Não tem tecla preta aqui, ok? A partir da escala de Dó, que é a nossa escala modelo, a ordem para a formação da próxima escala é obtida através do quinto grau ascendente, círculo das quintas, que é o que a gente vai aprender mais para frente, e assim consecutivamente. Então lembram que quando eu estava falando o nome dos graus, eu falei que o quinto grau, que é o dominante, ele tem a função de dar origem às escalas com sustenido, ok? Então, vamos lá. Pegando aqui como exemplo a escala de Dó maior, eu vou subir 5 graus e vou descobrir a minha próxima escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. 1, 2, 3, 4, 5. Então minha próxima escala começa com o Sol maior. Então eu tenho aqui Sol, e daí eu repito o nome das notas. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Até eu repetir a nota, a tônica, né? Até eu repetir a tônica. Então eu comecei do Sol, minha última nota vai ser Sol também. Agora vamos jogar aqui essa regrinha para ver se está tudo ok com essa escala aqui, ver se ela vai bater com essa regra, porque se ela não bater, a gente precisa fazer alguma coisa para consertar, ok? Então vamos lá. Do Sol para o Lá, a gente já viu aqui, ó, que do Sol para o Lá eu tenho um tom. Do Lá para o Si, eu já vi que eu também tenho um tom, ó. Lá, Lá sustenido, Si. Lá, Lá sustenido, Si. Agora, do Si para o Dó, eu já vi aqui, ó, que é um semitom. Maravilha. Si, Dó. Que beleza. Até aqui tá tudo ok. Do Dó para o Ré, eu já vi aqui, ó, do Dó para o Ré, eu tenho um tom também. Do Ré para o Mi, eu também tenho um tom, tá vendo? Ó, Ré, Mi. Olha que maravilha. Ré, Ré sustenido, Mi. Agora, do Mi para o Fá, eu preciso de um tom também. Mas aqui está dizendo que do Mi para o Fá é um semitom. E agora? Para que se mantenha a distribuição dos tons e semitons, o sétimo grau
deve sofrer uma alteração ascendente, ou seja, eu devo colocar um sustenido. Essa alteração é anotada no início de cada pentagrama na armadura de clave. Vide página 57, nós vamos aprender mais para frente. Teremos assim todas as escalas maiores com sustenidos, ok? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Aqui está dizendo que eu tenho que colocar sempre um sustenido no sétimo grau, tá? Então aqui eu tinha o Fá natural, certo? Agora ele passou a ser um Fá sustenido, ou seja, eu peguei esse Fá e andei um degrau com ele, eu joguei ele mais para frente essa altura. Então ficou aqui, ó, Mi, do Mi para o Fá daria meio tom, como a gente já viu aqui, só que agora não é mais Fá, é Fá sustenido. Então Mi, Fá, Fá sustenido. Isso equivale a um tom, ok? E automaticamente eu corrigi esse problema aqui, ó, que eu teria aqui na frente, porque do Fá para o Sol eu tenho um tom, só que o problema é que entre o sétimo e o oitavo eu preciso ter um semitom, só que agora não é mais Fá, é Fá sustenido. Então Fá sustenido, Sol. Isso é um semitom, ok? Então ó, pode ver que a regrinha bateu certinho, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. O que eu tive que fazer? Colocar um acidente no sétimo grau. Beleza? Essa escala aqui é o nome de Sol maior e ela leva um acidente aqui na sua armadura de clave. Aqui no começo ela vai levar um acidente, um sustenido na nota Fá. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Então eu tenho a escala modelo de Dó, que vai gerar a escala de Sol, que automaticamente vai gerar uma próxima escala. Qual escala seria? Então vamos seguir a mesma regra, vamos andar até o quinto grau, né, que é a dominante, e saber qual escala que é a próxima. Então eu tenho aqui Sol, Lá, Si, Dó, Ré. O meu quinto grau se chama Ré. Então minha próxima escala vai ser gerada a partir do Ré. O que eu faço? Escrevo Ré no pentagrama, escrevo as outras 7 notas até chegar na repetição, tá? Até chegar na oitava, que é a repetição do Ré. E copio a armadura de clave que eu já tinha achado aqui. Ou seja, eu já sei que o meu Fá, ele é sustenido, certo? Então eu copio isso aqui, eu trago isso aqui da outra armadura. E vou fazer a alteração que está pedindo lá. Vou colocar mais um sustenido aqui no sétimo grau. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se bate? Então vamos lá. Do primeiro para o segundo eu preciso ter um tom. Meu primeiro grau é o Ré, o segundo é o Mi. Do Ré para o Mi dá um tom. Ré, Ré sustenido, Mi. Ok. Do Mi para o Fá eu tenho um semitom. E agora? Acontece que essa nota aqui não é mais Fá, é Fá sustenido, lembra? Aqui, ó. Então, do Mi para o Fá daria um semitom, só que do Mi para o Fá sustenido dá um tom. Mi, Fá, Fá sustenido. Maravilha, a regra ficou ok. Automaticamente corrigiu esse problema que eu teria aqui, né? Que entre o Fá e o Sol eu tenho um tom, só que aqui não é mais Fá, é Fá sustenido, então virou um semitom. Entre o Sol e o Lá eu tenho um tom, Sol, Sol sustenido, Lá. Entre o Lá e o Si eu também tenho um tom, ok? Lá, Lá sustenido, Si. Agora, entre o Si e o Dó, eu tenho um semitom. Olha aqui, vamos ver a nossa escala modelo? Olha aqui, ó, entre o Si e o Dó eu tenho um semitom. E agora? E agora a nossa regra diz que eu tenho que sempre colocar um sustenido no sétimo grau, lembra? Aí eu acrescento o sustenido aqui no sétimo grau e agora vai dar certo, ó. Si, Dó, Dó sustenido, ok? Isso aqui formou um tom e corrigiu o problema que eu teria aqui na frente, ó. Porque aqui na frente eu preciso de um semitom, mas do Dó para o Ré dá um tom. Só que aqui não é mais Dó, é Dó sustenido. Então do Dó para o Ré agora eu tenho um semitom também, ok? Essa escala aqui a gente dá o nome de Ré maior. Ela leva 2 acidentes aqui, 2 sustenidos aqui na armadura de clave. Quero fazer um adendo aqui da importância do estudo das escalas.
Por que que é importante estudar escala, irmão? Que negócio chato. Não é chato, é importante. Porque as escalas, elas dão origem a toda música. Toda música ela é baseada na escala. Então, por exemplo, se você pegar uma música que a tonalidade é Ré maior, ela vai ser baseada nisso aqui, ó. Nessa formação aqui, tá? E além disso, nos nossos ensaios, os nossos encarregados costumam pedir escalas, tá? Então, é importante a gente saber que o encarregado sempre está conversando, lógico, ele está conversando com a orquestra, mas ele está se dirigindo aos instrumentos em Dó maior, quando ele pede uma escala. Então, por exemplo, se o encarregado pedir a escala de Dó maior, ele está conversando com violinos, com flautas, com violoncelos, ou seja, com os instrumentos que estão afinados em Dó maior. Os instrumentos transpositores, que são os saxofones, clarinetes, tubas, trompetes e assim por diante, eles têm que fazer a escala correspondente à escala que o irmão está pedindo. Então, geralmente o irmão pede uma escala e a gente tem que saber fazer a escala correspondente. Agora vamos entender aqui, ó. O meu instrumento, a tonalidade dele é Si bemol maior, tá? É o saxofone tenor. Então, meu instrumento ele está construído um tom abaixo dos instrumentos que são construídos em Dó. Então, em relação aos instrumentos em Dó, meu instrumento está um tom abaixo. Ou seja, para que o meu som bata com as flautas, com os violinos, eu preciso tocar um tom acima, ok? Então, quando o encarregado pede a nota Dó, automaticamente eu toco Ré, porque eu tenho que tocar um tom acima. Tá vendo? Um tom de distância. Ó. Se ele pedir Dó, eu toco Ré. Se ele pedir Ré, eu toco Mi. Se ele pedir Mi, eu toco Fá? Não, porque entre o Mi e o Fá eu tenho um semitom. Eu vou tocar Fá sustenido para poder dar um tom certinho. Se ele pedir Fá, eu toco Sol. Se ele pedir Sol, eu toco Lá. Se ele pedir Lá, eu toco Si. Se ele pedir Si, eu toco Dó? Não, se ele pedir Si, eu toco Dó sustenido, porque entre o Si e o Dó eu tenho um semitom. Ok? Agora olha a diferença. Além da nota que eu vou ter que tocar sempre uma acima, eu tenho as armaduras de clave, tá? Então aqui na escala de Dó não tem acidente nenhum. O irmão pede lá no ensaio, quero a escala de Dó maior, tá? Eu tenho que tocar essa escala aqui, ó, senão fica tudo desafinado, ok? Então é isso, essa é a importância. Depois a gente vai se aprofundar mais na transposição, né? Mas essa é a importância porque entre nós aqui, entre nós os candidatos, tem bastante irmãos que vão estudar instrumentos transpositores em Si bemol, Mi bemol, né? E cada um é uma regra diferente e a gente precisa aprender a equivalência entre as escalas aí, ok? Escalas maiores com bemóis. Então a gente vai usar como exemplo a nossa escala de Dó maior, que a gente já aprendeu, não tem necessidade de aprender novamente. A partir da escala de Dó maior, que é a nossa escala modelo, a ordem para a formação da próxima escala é obtida através do quinto grau descendente, círculo das quintas, e assim consecutivamente. Então aqui ele diz que eu tenho que descer, né? Descendente, eu desço 5 graus a partir da minha tônica. Eu posso descer daqui? Posso, vai dar na mesma. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Mas, como eu não tenho as notas aqui, visualmente falando, eu vou descer dessa daqui, ó. Porque essa daqui é a repetição dessa. Ou seja, tudo que eu tenho para baixo aqui é o mesmo que eu tenho para baixo aqui, tá? Então, a partir da escala modelo, eu vou descer 5 notas, tá? Eu vou até o quinto grau descendente. Então, eu tenho Dó, Si, Lá, Sol, Fá, tá? Então, a partir da escala modelo de Dó, minha primeira escala vai ser formada, a primeira nota, o primeiro tom, né? Vai ser o tom de Fá maior. Lembra que quando eu estava falando o nome dos graus, eu falei que o quarto grau gerava as escalas com bemóis
ele realmente, ó, ele gera. Só que essa não é a regra que a gente vai usar. Isso aqui é um macetezinho para a gente poder visualizar rapidamente. Se eu tiver que fazer isso aqui rapidamente numa prova, é um macetezinho que a gente tem. Só que a teoria correta me diz que é o quinto grau descendente, senão não vai bater com o círculo das quintas que a gente vai aprender mais para frente, ok? Então eu já sei que a minha próxima escala vai ser gerada a partir do Fá. O que eu faço? Começo então a partir do Fá, coloco todas as notas, ok? Até chegar no Fá de novo, que é a repetição da tônica, o oitavo grau. E aí eu tenho que conferir se a regrinha que eu já sei que a gente tem que ter de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, está batendo aqui também, ok? Então vamos lá. Do Fá para o Sol, a gente já viu que do Fá para o Sol eu tenho um tom. Maravilha. Do Sol para o Lá, eu também tenho um tom. Olha que beleza. Do Lá para o Si, eu também tenho um tom. Mas eu não quero um tom, eu quero um semitom. E agora? Porque a regra diz que é tom, tom, semitom. E agora? Eu tenho Lá e depois Si. Lá, Lá sustenido, Si. Ah, já sei, vou acrescentar um sustenido, né? Aí, não é isso. Porque se eu acrescentar um sustenido, eu vou aumentar aqui, né? Então ia ficar Lá, Lá sustenido, Si sustenido, que nem existe na verdade, né? A gente já viu que o Si ele é semitom natural. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que acrescentar um bemol, ok? Ó, para que se mantenha a distribuição dos tons e semitons, o quarto grau deve sofrer uma alteração descendente, ou seja, adicionar um bemol. Essa alteração é anotada no início de cada pentagrama na armadura de clave de página 57, que a gente vai aprender numa próxima aula. Teremos assim todas as escalas maiores com bemóis, ok, pessoal? Então, na regra do sustenido, eu vou sempre alterar o sétimo grau. E na regra com bemol, eu vou sempre alterar o quarto grau. Ou seja, meu quarto grau vai ser bemolizado aqui, ó. Tá? Então ele passou de Si para Si bemol, ok? Então, do Lá para o Si bemol, o Si bemol é o mesmo Lá sustenido, tá? Então, do Lá para o Si bemol, eu tenho um semitom. Agora, do Si bemol, aí eu já corrigi isso aqui automaticamente, tá vendo? Ó? Porque do Si para o Dó eu teria um semitom, só que agora não é mais Si, é Si bemol. Então, do Si bemol para o Dó dá um tom, do Dó para o Ré, eu já sei que é um tom. Agora, do Mi para o Fá, ele já é um semitom natural, que a gente já viu lá, que o Si e o Mi são semitons naturais, então eu não preciso fazer alteração aqui. Ok, pessoal? Essa escala aqui é a escala de Fá maior. Ela traz um bemol aqui na armadura de clave, ok? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. A escala de Dó maior, que é a nossa escala modelo, e a escala de Fá, que a gente acabou de fazer, não precisamos fazer novamente. Vamos achar a próxima. Então eu vou descer 5 graus, tá? E descobrir o meu próximo. Então eu estou no Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Então a próxima escala é Si? Não, a próxima escala é Si bemol, porque eu tenho que carregar o acidente que eu já descobri lá, ó. Eu tenho que copiar a armadura de clave, tá vendo? Então a armadura de clave já indica para mim que esse Si aqui é bemol, ok? Então vamos fazer agora a regrinha aqui do tom, tom, semitom, para ver se bate. Vamos lá. Bom, do Si para o Dó, eu teria um semitom, só que aqui não é mais Si, é Si bemol. Então eu tenho Si bemol, Si, Dó. Então maravilha, ficou tom. Do Dó para o Ré eu tenho um tom, a gente já aprendeu. Do Ré para o Mi eu também tenho um tom. E agora? E agora eu lembrei que lá na minha regrinha diz que o quarto grau deve ser acidentado descendentemente. Ou seja, eu preciso colocar um bemol no quarto grau.
Então, corrigiu aqui, ó, Ré, Mi bemol, então deu um semitom. Automaticamente já corrigiu aqui, porque eu teria um problema aqui, que do Mi para o Fá eu tenho um semitom, só que esse Mi agora é bemol. Então, eu consegui aqui um intervalo de tom. Do Fá para o Sol eu também tenho um tom. Do Sol para o Lá eu também tenho um tom. E do Lá para o Si eu teria um tom. Só que esse Si não é mais Si, é Si bemol. Então dá um semitom. E aí minha escala deu certinho. O nome dessa escala aqui é Si bemol maior. Ela traz 2 acidentes aqui na armadura de clave. Ok, pessoal? Lembra que eu falei que meu instrumento ele é em Si bemol? Olha só, a distância entre o Si bemol e o Dó é de um tom. Tá vendo? Ó? Si bemol, Dó. Um tom. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui então. Então, eu vou descer 5 graus a partir da repetição da tônica ou da tônica, tanto faz, e vou descobrir minha próxima escala. Então aqui era a escala de Si bemol maior, eu vou descer Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Mi natural? Não, Mi bemol. Repito a armadura de clave e começo da nota Mi, já sabendo que esse Mi aqui é um Mi bemol. Então do Mi bemol para o Ré, ou melhor, do Mi bemol para o Fá, eu tenho um tom. Do Fá para o Sol, eu também tenho um tom. Do Sol para o Lá, eu tenho um tom, mas eu preciso de um semitom. Mas a regra me diz que o quarto grau tem que ter um bemol. Então eu vou acrescentar um bemolzinho aqui, ó. Aí vai ficar certinho. Sol, Lá bemol, semitom. Automaticamente já corrigiu aqui. Lá bemol, Si bemol, tom. Si bemol, Dó natural, tom. Dó natural, Ré natural, tom. E Ré natural para o Mi daria um tom. Só que aqui não é mais Mi, é Mi bemol. Está escrito aqui. Então, semitom. Ok, pessoal? E assim consecutivamente, tá? O nome dessa escala aqui é Mi bemol maior e ela traz 3 bemóis na sua armadura de clave. Ok, pessoal? E aí a gente pode repetir esse processo até achar todas as escalas com bemóis, tá? Não vamos fazer, mas vamos só descobrir aqui. A próxima seria uma quinta abaixo, né? Então eu tenho aqui Mi bemol maior, então Mi, Ré, Dó, Si, Lá. A minha próxima escala seria Lá bemol maior. Eu colocaria os 3 acidentes aqui, começaria do Lá bemol e no quarto grau colocava outro bemol e assim por diante até terminar todas. Ok, pessoal? Bom, pessoal, agora eu vou estar tocando para vocês aqui a escala de Lá maior. Essa escala ela leva 3 acidentes, 3 sustenidos, tá? Vamos tocar para vocês verem como que fica. E depois eu vou tocar ela sem nenhum acidente, tá? Como se ela fosse natural. Aí vocês vão ver a diferença que dá aí o choque entre as notas, porque, lógico, não vai, sem os acidentes não vai estar obedecendo a regra aí do tom-tom semitom, tom-tom-tom semitom, que é a regra da escala diatônica maior, tá? Então vamos lá, pessoal, vou ligar aqui o metrônomo, a gente vai fazer as 60 batidas, tá? Então eu vou tocar do jeito que está escrito, depois eu vou tocar sem os acidentes. Agora eu vou fazer sem os acidentes. É isso aí.
Escalas diatônicas menores. Toda escala diatônica maior tem a sua escala diatônica menor correspondente, também chamada de escala relativa menor. São construídas com as mesmas notas e têm a mesma armadura de clave, porém a sua base, a tônica, está no sexto grau da escala maior. É aquilo que eu já tinha falado, o sexto grau, ele é responsável, né, por dar origem à escala menor, né? Bom, continuando. A principal diferença entre a escala maior e menor está no intervalo entre o primeiro e o terceiro grau, que é de terça maior, 2 tons na escala maior, e de terça menor, 1,5 tom na escala menor. Bom, então aqui diz que toda escala maior tem a sua relativa menor e que a construção da armadura de clave é a mesma. E as notas que contém na escala maior vão conter também na escala menor. Porém, a regrinha lá do tom-tom, semitom é diferente. Porque logo de cara, no terceiro, entre o primeiro e o terceiro grau, a gente tem 2 tons, né? Tom-tom, depois que vem o semitom. E na escala menor é diferente, é 1,5 tom, o intervalo entre o primeiro e o terceiro grau. Então é tom e já vem um semitom. Depois tom-tom, semitom, tom-tom-tom. Tá? Olha lá. Então aqui vamos pegar aqui o exemplo da escala de dó maior, tá? E vamos entender aqui. Entre o dó e o ré a gente tem um tom, entre o ré e o mi a gente tem um tom. Depois a gente tem entre o mi e o fá um semitom, ok? Agora aqui já é diferente, ó. A gente tem que ir até o sexto grau. O sexto grau aqui é a nota lá, então a relativa de dó maior é o lá menor. Então tem aqui, ó, entre o lá e o si eu tenho um tom. E entre o si e o dó eu tenho um semitom, ou seja, dá uma distância de 1,5 tom. Aí entre o dó e o ré eu tenho um tom, entre o ré e o mi eu também tenho um tom. Depois entre o mi e o fá eu tenho um semitom. Tá? Então, a posição dos tons e semitons, eles mudam dentro da escala. Continua sendo, por isso que é diatônica, né? Continua sendo 5 tons e 2 semitons, porém, a localização deles dentro dos graus da escala está diferente, tá? A regra aqui é tom, semitom, tom-tom, semitom, tom-tom. E o outro é tom-tom, semitom, tom-tom-tom, semitom, tá? Bom, esse modelo, que é exatamente igual ao modelo maior, tá? A armadura de clave é a mesma, as notas são as mesmas, conforme está escrito aqui. A única coisa que vai mudar é a tônica, né? Consequentemente as outras notas, e a regrinha do posicionamento dos tons e semitons. Então, essa escala que não tem nenhum outro tipo de alteração é chamada de menor antiga ou primitiva. Mas é bom a gente saber que existem outros tipos de escalas menores utilizados. Então, até que diz aqui, ó, existem outras escalas menores que poderão ser vistas no apêndice na página 85, tá? Então, lá no apêndice na página 85 está falando lá dos outros modelos de escala. Então a gente tem a harmônica, a gente tem a menor harmônica, menor melódica, menor baquiana e outros modelos aí, tá? Não vamos nos aprofundar muito no assunto de escala menor, porque o nosso inário ele é construído em cima somente das escalas maiores. Nós não temos nenhum hino com tom menor, tá? Então nós não vamos nos aprofundar muito no assunto de escala menor, porém é um estudo que a gente deve praticar. É tanto que nos métodos, né, de instrumento, eles têm várias lições aí em tons menores. Então nós temos que praticar essas escalas também, tá? Não vamos nos aprofundar muito na teoria, porque nós não vamos utilizá-la agora, né?
né, no nosso cenário, mas no estudo musical do dia a dia, nós utilizamos sim, tá bom? Uma questão auditiva assim, né? As escalas maiores, elas trazem assim um sentimento de alegria quando a gente ouve, né? E as escalas menores, elas trazem um sentimento de melancolia, de tristeza, né? Quando vocês começarem a praticar, né, no instrumento e ouvir música assim com mais atenção, vocês vão perceber que os tons menores, eles trazem esse sentimento assim quando a gente ouve, é diferente do tom maior, tá? Agora a gente vai ouvir na prática. Eu vou tocar algumas escalas aqui para a gente ouvir na prática, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou gravar a escala modelo de Dó maior e logo em seguida eu vou tocar relativa em Lá menor, tá? Relativa de Dó maior, Lá menor, é a mesma armadura de clave e não leva nenhum acidente. Apesar da gente ter só semibreves aí, eu vou considerar cada semibreve como um tempo, tá? E vou tocar cada tempo a 60 batidas. Aí tá escrito só a forma ascendente, mas eu vou tocar ascendente e depois descendente, tá? Vou subir e vou descer a escala. Então vamos lá. Agora Lá menor. Agora, pessoal, vou tocar a escala de Fá maior e a sua relativa, que é o Ré menor, ok? Mesma coisa da escala passada, ela está escrita só de maneira ascendente, mas eu vou tocar ascendente e descendente, tá? Vou subir e vou descer. Vou considerar cada semínima como um tempo. Ré menor. É isso aí. Exercícios. Então, pessoal, a gente tem alguns exercícios aqui para fazer no MTS, tá? O exercício 1. Construa todas as escalas maiores com sustenidos, partindo da escala de Dó maior, conforme o exemplo. Então, a gente vai usar a regrinha, que já foi explicada, tá? Para a gente construir todos os tons maiores com sustenidos, tá? A partir da escala modelo de Dó, nós vamos construir todos os tons. Depois que a gente construir, a gente vai colocar o nome da escala aqui, o nome do tom aqui em cima aqui, tá bom? Exercício 2. Construa todas as escalas maiores com bemóis conforme o modelo. Então é a mesma coisa, a gente vai pegar aqui a escala modelo de Dó maior e vamos construir todas as outras escalas que utilizam bemóis, tá bom? E a gente vai descobrir o nome e marcar aqui em cima conforme o modelo. Esse exercício vocês vão fazer, tirar foto e mandar pra gente no grupo do WhatsApp, ok? Bom, pessoal, para finalizar, além desses dois exercícios, o irmão Ricardo desenvolveu um outro material de apoio, tá? Que está online. O link para acessar esse material está aqui na descrição do vídeo. Todo mundo da nossa turma, né, que está aí no módulo 9, é meio que obrigatório fazer os exercícios, porque a gente vai estar utilizando para avaliação também, tá?
Ou seja, eles estão valendo nota também esses exercícios, tá bom? Então todos façam, entrem lá, preencham os dados, tá? Que pede lá, e-mail, o nome, tudo bonitinho. Quando vocês fizerem, já vai aparecer o resultado, tá? Qual a nota que vocês tiraram. Lembrando, não é uma prova, é exercício que, como a gente já tem o costume de fazer, tá? Só que a gente faz presencial, esse vai ser online, tá bom? Então a gente vai estar realizando esse exercício, ele vai estar valendo aí alguma pontuação depois na média geral, ok? Todos façam, por favor, estudem, se esforcem, tá bom? Qualquer dúvida podem nos procurar, tá bom? E que Deus abençoe vocês todos aí, bom estudo a todos, Deus abençoe.